Shabbat Shalom. Nós somos a congregação Moreste Yeshua, daqui de Salvador, Bahia, localizada no bairro de Campinas de Brotas. Você pode nos encontrar na internet através do site moresteyeshua.org.br ou nesse canal, no YouTube. Lá no próprio site já tem um link para esse canal. Eu vou, nesse momento aqui, chamar o nosso irmão Loures, Valdo, que eu chamo de Loures, alguns chamam de Valdo, o homem tem vários nomes, que vai trazer para nós hoje a Paraxá, o estudo da Paraxá Haazino, que é a penúltima porção da Torá, está no capítulo 32 de Devarim, o livro de Deuteronômio, e o Loures vai trazer para nós uma reflexão sobre essa porção. Vamos orar? Adonai, em nome de Yeshua, tome o Lorisvaldo em suas mãos, que ele seja no nosso meio o teu profeta, que a boca dele seja a tua boca no nosso meio. Prepara o nosso coração para aprender um pouco mais da tua instrução, da tua palavra, porque o nosso objetivo é aprender para aplicar no nosso dia a dia, ou seja, aprender para viver conforme a tua instrução. Usa ele nesse sentido e nos prepara para entender. Nós já te agradecemos pelo mérito e nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Muito obrigado, Roche. Shabbat Shalom a todos. Vou tirar a máscara. Agora vou estar sozinho aqui na frente. É um prazer e uma alegria enorme poder estar aqui mais um Shabbat. Eu digo prazer e alegria porque vou estar compartilhando com vocês aquilo que eu estudei durante a semana. E quando ficamos com a responsabilidade de trazer a palavra, o estudo que nós fazemos é muito mais intenso. Buscamos muito de Adonai, querendo ouvir dele algo novo. Apesar da gente repetir ano após ano as mesmas paraxás, sempre conseguimos, pelo menos na minha vida, eu sempre consigo extrair algo que muda, que me modifica, algo novo no meu entendimento, naquele momento ali, porque a palavra dele é viva, tem um poder tão grande que você consegue se renovar. Por mais que você leia constantemente, você sempre consegue se aprimorar através da palavra dele. E eu espero que, dentro dessa ministração, algo também toque em seu coração. Porque, para mim, foi fantástico. Eu tenho paraxás preferidas, assim como o Roche também tem a dele, como todo mundo tem aquela que você se identifica mais. Essa é a primeira vez que eu falo a respeito dessa paraxá, Haazino, mas foi algo fantástico. Trouxeram lembranças à minha mente que foi algo magnífico da parte de Adonai. Então, moveu muito o meu coração. Fiquei feliz demais por ter ficado com essa responsabilidade nessa paraxá. É bem curtinha, apenas um capítulo. Nesse capítulo, temos a canção que Moshe faz ali no final da sua vida, diante de todo o povo. Não é a primeira, vemos a primeira canção que ele fez após passar ali o Mar Vermelho. E nessa canção tem algo fenomenal. Iremos estudar algo espiritual por trás dela ali, por trás dessa canção. E eu até dei um título. Não costumo dar título, mas eu dei um título e está aí na tela para você. A espiritualidade contida na música. Nós sabemos que o louvor, a música tem um poder enorme sobre nossa vida, na nossa mente, no nosso espírito. E isso a própria ciência já determinou como certeza. Se você pega o seu filho, a ciência explica, e desde pequenininho, da barriga da mãe, você bota para ele ouvir aquelas melodias, tem aquelas melodias clássicas ali, Beethoven, Bach e várias outras, que ajudam a criança a ter um desenvolvimento no cérebro mais organizado, melhor, um aprendizado melhor. A música tem esse poder na vida física do ser humano. E para dormir, como o Roger falou aqui, para a criança dormir é perfeito. Eu lembro do meu filho, eu fiz esse teste quando Isaac estava na barriga da mãe. Todo dia antes de dormir, a gente botava o celular do lado, tocando uma música clássica, e ele ia todo pro lado da música. Você via aquele bolozinho assim na barriga da mãe, aquela coisa linda, ele botando o ouvido e escutando. E todo dia ele escutava. Isso quando o pai desafinado não resolvia cantar para ele, né? Para ele já ir acostumando com a voz do pai. O pai, mesmo desafinado, que todos aqui me conhecem, meu Jean deve lembrar bem, deve estar rindo lá, dos momentos em que eu desafino aqui quando eu fazia a liturgia. Estou tentando recuperar aqui a coragem para voltar a ajudar na liturgia, mas sou desafinado. Mas mesmo assim,
ele entendia a voz do Pai, ele entendia aquela melodia que eu estava cantando para ele, aquela música, e ele dormia, e ele se relaxava no colo do Pai, mesmo depois de que nasceu, que já estava bebezinho. Era algo fantástico, porque a música tem esse poder na nossa vida. E existe algo muito poderoso nessa canção que Moisés fez, que cantou para o povo. A gente acaba lendo, vê o título ali, a canção de Moisés, mas a gente lê como se fosse um texto mesmo. Mas não foi cantado para o povo. Foi uma canção que ele fez para o povo naquele momento, onde narra toda a história do povo de Israel, do início até o fim, coisas proféticas que ainda iriam acontecer. Eu coloquei mais algo aqui para você ler comigo. Moisés teve que resumir sua mensagem profética de maneira que as pessoas sempre lembrassem e fossem inspiradas por ela. Por isso que ele fez em formato de música. Ele fez isso para inspirar as pessoas e para que você pudesse lembrar, mesmo no futuro, mesmo não estando com a Torá em sua mão, você tivesse lembranças. Um momentinho, deixa eu ver, eu acho que o volume do microfone está um pouco baixo. Então, quem baixou por completo, não foi? E aí agora está saindo no OBS? Ó, um momentinho, eu acho que ninguém escutou nada desde o início, eu vou ter que... Tava zerado ali, eu acho que foi um pequeno probleminha que acabou baixando o microfone por completo, foi. Chico foi baixar o microfone, o teclado e baixou o microfone. Então, provavelmente, ninguém acabou me escutando em casa. Eu vou ter que recomeçar. Depois eu corto e edito a nossa mensagem. Peço perdão, peço desculpa a vocês. Não nos atentamos a isso. Eu vou falar novamente a respeito da música. Eu vinha falando aqui com o pessoal que estava aqui. Deu para escutar? Ah, pronto, perfeito. Então, o pessoal em casa escutou de forma mais baixa, mas acabou escutando. Perfeito. Então Moisés, ele vai e canta para o povo uma mensagem narrando toda a vida, desde o princípio até coisas futuras que irão acontecer ainda, coisas que ainda não aconteceram, estão relatadas nessa canção. Isso ele fez para fixar na mente do povo, e observe que naquela época não tinha a facilidade que temos hoje, várias versões escritas, digitais no seu celular da Torá, dos livros proféticos, não se tinham. Então, foi o artifício usado por Moisés, instruído por Adonai, para que essa mensagem ficasse impactada e o povo lembrasse. E vocês vão entender o porquê isso. Porque a verdade é que isso é usado até hoje. A ciência explica isso. E isso é utilizado até hoje nos meios acadêmicos para lhe ajudar a fixar uma mensagem, um texto, um estudo. Isso que Moisés fez é utilizado até hoje. Ele sabia que a melhor maneira de fazer isso seria através da música. Então, a última coisa que Moisés fez antes de dar ao povo sua bênção no leito da morte foi ensinar-lhe uma canção. Ele vai e ensina uma canção e o povo memoriza e recebe aquela canção profética. E eu vou lhe mostrar aqui agora a respeito disso. Essa canção, essa shirah, em hebraico, essa canção contida nessa paraxá não é uma canção simples, uma canção poética, normal, comum, não. Ela é uma canção profética que descreve de forma poética o que acontecerá ao povo judeu até o fim dos dias. Prevê o seu castigo por transgredir o pacto com Adonai e descreve como, por fim, Adonai punirá aqueles que erraram contra o seu povo no exílio. Antes mesmo que o povo viesse a transgredir, porque ali o povo firmou e renovou o pacto com Moisés. Moisés chega e canta para o povo dizendo: vocês vão pisar na bola, vão errar, vão por outro caminho, vão transgredir, vão quebrar o pacto, vão ser dispersados diante das nações. Imagine o povo ouvindo aquilo dali e sendo cantado para ele, aquela mensagem ficando fixa. O povo poderia tentar lutar para não ocorrer, né? Mas já era profético que isso aconteceria no meio do povo. Adonai já sabia que aquilo aconteceria e teria que acontecer. Então, tudo que Moisés cantou aconteceu até agora. Então, eu não tenho dúvida de que o finalzinho ali, onde ele diz e ele conta, você pode ler a paraxá. Eu não vou chegar a destrinchar toda, porque temos uns assuntos aqui meio polêmicos para tratar, mas de extrema importância na nossa vida. E ele narra ali o que acontecerá com as nações que vão contra e maltratam e fazem coisas abomináveis ao povo de Deus enquanto estão dispersos entre as nações.
tenho isso aqui que eu quero que você memorize na sua mente, essa palavrazinha aí que eu coloquei. O tipo de canção que Moisés cantou é um artifício mnemônico. Se você nunca ouviu essa palavra, pesquise sobre ela. Eu coloquei o que significa aqui, mas isso, para quem estuda, já é algo conhecido, já é algo utilizado no meio acadêmico, para ajudar a fixar na memória um assunto. Ele faz em forma de alegorias, de músicas e por aí vai. Para você decorar, pessoas que conseguem decorar um livro inteiro, ele usa esse tipo de artifício, chamado artifício mnemônico, que nada mais é do que isso aí, ó, conjunto de técnicas utilizada para auxiliar o processo de memorização. Consiste na elaboração de suportes como esquemas, gráficos, símbolos, palavras, frases relacionadas com o assunto que se pretende memorizar. Recorrer a esse suporte promove uma rápida associação e permite uma melhor assimilação do conteúdo. Então você observa, no deserto, Adonai dá sabedoria a Moisés, ali só cheio do Ruach, cheio do Espírito de Adonai, para que ele tivesse esse entendimento de que fazendo daquela forma, aquilo fixaria na mente do povo, e o povo lembraria disso até o final dos tempos, porque toda vez que eles escutassem, eles cantassem a música, a canção, a Torá seria revivida, cada mandamento seria revivido na sua mente. Fale, Roche. Isso. Eu já ia tocar nesse ponto. Tudo no judaísmo, durante toda a liturgia, aqueles que são novos, que ainda não conheciam, tudo no judaísmo é cantada. As bênçãos são cantadas, são melódicas. Isso daí facilita muito a você decorar a bênção, a você cantar. E eu digo para vocês, eu canto todo Shabat, eu canto em casa, às vezes eu estou em casa, eu canto fora da liturgia e eu sinto algo maravilhoso na minha vida. Repito essas bênçãos, canto essas bênçãos, e quando eu estou cantando é muito diferente de você apenas ler e recitar. Tudo no judaísmo, e eu vou um pouco mais além, não vou me alongar nisso, mas dentro do judaísmo existem pessoas que, para tudo, fazem cantando. Até a leitura, na verdade, alguns rabinos fazem a leitura da Torá. O Roche, ele faz aqui a leitura com uma certa melodia. Rabinos leem a Torá cantada, de forma cantada. E festa após festa existem suas liturgias, existem suas bênçãos próprias, com sua melodia própria. E isso dentro do judaísmo veio já deste ensinamento de Moisés, para fixar, para trazer uma bênção maior sobre a vida da pessoa através da música, através da espiritualidade que existe na música. E é algo poderoso. Cantamos e recantamos a bênção, só não cantamos, como o Rod falou, na hora que a gente vai ler a tradução. Nosso serviço, às vezes, a gente é um pouco mais curto do que muitas sinagogas, porque quando você está no meio só do povo judeu, você canta sem precisar traduzir depois. Então, você tem um período mais longo, você recita mais bênçãos. Aqui, para tudo que é lido, cantado em hebraico, é traduzido. Fale, Ruth. Isso. Ruth está falando sobre as letras no idioma hebraico, ele simboliza notas musicais que se espalham por todo o universo. Eu vou tocar nesse assunto no final, porque isso é uma crença realmente dentro do judaísmo, e isso tem base nos livros ali proféticos. É uma crença, não tem como se provar, mas eu acredito realmente. Eu acredito que todo o universo, como o Salmos fala, e o finalzinho a gente vai ver isso aí, é música ecoando, toda a criação vibra e ecoa música ao Criador. Isso eu não tenho dúvida. Eu peguei aqui um trechozinho de uma passagem de um rabino chamado Jonathan Sacks. Ele, infelizmente, faleceu, acho que em 2020. Era uma pessoa fantástica, uma pessoa que tinha um bom relacionamento dentro do judaísmo em todos os ramos. Ele era muito conhecido lá na Inglaterra. Eu lembro até que o Ensinando de Sião fez uma nota quando ele veio a falecer. E ele fala algo fantástico a respeito dessa espiritualidade na música. Coloquei na tela para você ler comigo. Ele diz assim: há algo profundamente espiritual sobre a música. Quando a linguagem aspira ao transcendente e a alma anseia por se libertar da matéria, ela se articula na canção. As palavras são a linguagem da mente.
A música é a linguagem da alma. Ele faz um estudo fantástico sobre isso. Eu fiquei maravilhado quando eu li. Eu baixei e comecei a ler o estudo dele sobre essa espiritualidade através da música. E é algo maravilhoso. É algo que a gente pode acompanhar no dia a dia. Eu vou falar de coisas aqui que, para muitos, não é bem desse jeito. A pessoa não tem essa crença da forma que eu vou explicar aqui. Mas tudo que eu vou passar aqui para vocês está dentro do judaísmo desde sempre. É claro, o judaísmo dá essa liberdade de você não precisar crer daquela forma. Você pode escolher não crer daquele jeito, mas eu digo para você, os discípulos de Yeshua, desde aquela época, já criam dessa forma. Paulo, Shaul, ele fala a respeito disso nos livros dele. E é algo que eu vivi na minha vida. Eu vou colocar para vocês aqui, vou explicar isso para vocês. Coloquei textos um pouco grandes aqui, mas é para você ler comigo e tentar entender, porque é um assunto um pouco complexo, polêmico, mas é algo fantástico. Eu vivi isso na minha vida, eu tive momentos na minha vida e tenho até hoje, onde isso é muito real. Então eu creio de todo o coração que é verdadeiro, que é dessa forma que Adonai faz na nossa vida. Tem um fenômeno, eu coloquei para você, bíblico, que em hebraico é chamado de nevoá. Nevoá é profecias. Nevi, profeta. Nevoá, profecias em hebraico. Só que esse termo, profecias, nevoá, não é algo que você possa conter apenas de uma forma, como muitos pensam. É bem mais vasto e rico do que a simples tradução de profetizar, de prever futuro, anunciar juízos, proferir bênçãos. Porém, se a gente pegar e começar a analisar a semântica das ocorrências no Taná sobre profetizar, se você começa a estudar o Taná, os livros proféticos, e você vai ver ali tudo referente a profecias, você vai ver que profecias, nevoar, tem um aspecto diferente do que isso tudo que a gente conhece, de falar, de ensinar. A gente repete isso aqui sempre. Profetizar não é só prever o futuro, é ensinar a palavra de Adonai, é chegar para o povo, repreender o povo e colocar o povo no caminho correto. Siga, você está no caminho errado, é para fazer assim. Ensinar a Torá é profetizar. Só que tem algo a mais nessa palavra, tem algo a mais em profetizar. E várias passagens. Eu vou ler uma com vocês aqui, que eu acredito que vai dar um entendimento correto do que eu quero explicar para vocês. Porque esse outro termo, profetizar, que a gente encontra ali, para nevoar nas escrituras, é uma outra manifestação sobre profetizar, que é conhecida como profecia estática. Tem a profecia clássica, a profecia que a gente vê constantemente os profetas advertindo o povo, mas tem o que no judaísmo se crê e se ensina como profecia estática. Essa profecia estática é algo que muitos não gostam. Sabe o falar em línguas? O ser cheio com o Ruach e a Shekinah de Adonai descer sobre você e você falar algo que você não compreende, o chamado dom de línguas, que hoje, de certa forma, foi muito banalizado, por isso que se criou essa aversão dentro de algumas religiões, dentro de parte do judaísmo, ao falar em línguas. Muitos se tornaram meio céticos e acreditam que o falar em línguas é apenas algo referente a línguas humanas, como eu já vi Jô Soares, que de religioso não tem nada, explicando sobre isso no programa dele. Muitos seguem essa forma de pensar. Não critico, você tem esse direito, mas dentro do Taná, dentro das escrituras proféticas, nós encontramos indícios de que vai muito além disso. Dentro dos ensinos de Paulo, de Shaul, encontramos textos que nos dão clareza de que vai muito além de você ser cheio do Ruach e você falar uma outra língua humana que você não conheça. Entenda que toda língua humana foi dada por Adonai, que repartiu as línguas ali naquele evento na Torre de Babel. Ele repartiu, deu várias línguas. Aquele que criou aquelas línguas, que repartiu aquelas línguas, quantas mais existem que ele pode existir, que você não conhece, que você não sabe. Então, o texto que eu vou ler com você em Samuel, deixa eu ver se é o próximo slide. Não, eu vou destrinchar ainda um pouquinho a respeito desse dom profético, dessa nevoar
essa evidência de que existem esses aspectos de dom de línguas e escutar o dom de línguas e também entender o que está sendo dito. A gente viu isso lá em Atos, a gente viu isso em outros momentos ali nas Escrituras, e é entendido dessa forma: um emissor fala em êxtase, cheio do rua, é um fenômeno na psicologia patológica, eles chamam de glossolalia. Isso daí vem do termo grego, o glossolalia, e tem o xelolalia, se eu não me engano, essa é a pronúncia, xelolalia, que é quando você fala em línguas humanas, quando você fala em línguas compreensíveis, não por você e por outras pessoas, mas a glossolalia, dentro da psicologia, eles dizem que é quando a sua emoção, o seu ser está transbordando tanto de êxtase ali, cheio do rua de Adonai, que as suas palavras começam a se embolar. Você não sabe o que está sendo dito, as palavras não saem sons incompreensíveis por você naquele momento, a não ser que ele te dê, Adonai te dê a revelação, mas essa revelação pode ser dada a outro. É algo que Paulo realmente ele chega a criticar em algum momento. Ele diz: não se fale nas congregações para que não se cause um tumulto, porque ele chegou em um local e viu todo mundo falando e ninguém entendia, e aquilo virou um absurdo. E é como vemos hoje, por isso que é muito criticado. Se ensina e se tornou algo não só espiritual, mas algo mecânico, algo que se ensina como se fosse uma escola. Vou para a escola aprender o ABC, e você vê pessoas ensinando, abre a boca e fala, vai embolando, e deixa fluir. E aí você usa o seu psicológico. O ser humano tem esse problema. O ser humano, ele é emocional, ele é levado por mensagens fortes, emocionais, e às vezes não é a manifestação do Rua, do Espírito de Adonai. Por isso que isso se tornou banalizado, por isso que muita gente acaba não acreditando. Mas isso é real. Isso acontece. Isso aconteceu e vai continuar acontecendo. Quando Adonai ele toma o seu ser e você está tão próximo dele, isso acontece com rabinos dentro do judaísmo ortodoxo, e a gente vai falar a respeito disso. Isso não é algo de judaísmo messiânico, não é algo de cristão, de crente, de evangélico, é algo bíblico e real, é profecia, só que é profecia de uma forma, em um nível que o homem só entende se a ele for revelado através do dom de discernimento de línguas, que existe, Paulo fala a respeito dele. Então, tem o receptor, eu botei 2 pontos aí, o emissor, aquele que fala, aquele que está cheio e transmite ali uma linguagem, às vezes em forma de música. Esse é o ponto que eu vou chegar com vocês. O falar em língua, às vezes, não é só sentar aqui e começar a pronunciar palavras. Muitas das vezes, as palavras saem em melodia. Saem em melodia e você começa a cantar e você não entende. E isso aconteceu na minha vida no início da minha comunhão com Adonai. Eu já contei aqui a respeito do meu testemunho algumas vezes. Eu vou falar coisa bem rápida assim, do que aconteceu comigo no meu início de vida. Eu tinha 17 anos, fui para um retiro espiritual. Antigamente as igrejas faziam algo que era muito bom, pegava os jovens em um período de festa, onde não tinha, para os jovens não irem se contaminar, levava para um local e enchia da palavra de Deus, brincavam, se divertiam. Pô, é algo fantástico. Eu fui, na primeira vez que eu vi que servir a Adonai não era algo triste, algo alegre, feliz, eu disse, eu pensava e via e achava que era algo ruim, via muito crente chato e carrancudo, que não podia isso, não podia aquilo, e quando eu aprendi e vi que era diferente, que a alegria do Senhor, de Adonai era diferente, eu quis. No segundo dia, eu quase morro afogado tentando salvar meu primo. Ele se afogou no rio, não tinha quem pudesse salvar, eu fui tentar salvar, ele me puxou, se atracou comigo, travou com perna e braço e eu fui parar no fundo do rio. Quando chegou no fundo do rio, eu já estava sem ar, ele se batendo, já não tinha mais força. Eu vi minha vida passar toda em minha frente. Eu disse, aceitei num dia, no outro eu morro, pelo menos morro salvo. Aí, de repente, eu senti uma mão gelada, algo gelado, assim, me envolvendo por completo, em formato de mão e me suspendendo. Me suspendeu e eu cheguei até a parte de cima. Eu empurrei ele, o pessoal tirou e eu saí me batendo. Eu bebi muita água, ele bebeu muita água, mas saímos de lá livre. A experiência que meu primo teve, e eu nunca conversei sobre isso, ele é cristão, ele é um servo de Deus temente, um irmão para mim, somos primos e irmãos, crescemos juntos. Para ele foi uma experiência comum. Quase morremos afogados, você lembra? A gente quase morreu, eu disse, quase morremos afogados. Mas a experiência que eu tive mudou minha vida para sempre. Eu tive uma experiência com Adonai de uma forma que eu
não entendia como, mas ele me salvou ali. Só a mão dele para me tirar daquele local. E aí passou 1 mês, 2, eu trabalhando no meu primeiro emprego na Barroquinha, loja de roupas, sentado dentro da loja um dia de sábado, tomando conta da loja. Uma pessoa entra na loja, chega para mim, aponta o dedo e diz: o sábado é mandamento. O sábado é mandamento. Repetiu, deu as costas e foi embora. Não lembro o rosto dela. Fiquei paralisado porque eu estava começando a ler a Bíblia, gostando. Corri, cheguei em casa de noite, fui ler. Procurei até onde achei que era mandamento guardar o sábado ali em Êxodo. Subi correndo e fui procurar o pastor. Disse: não, fiquei inquieto. Me explica isso aqui, é mandamento porque a gente não guarda, o que é que está acontecendo? E aí tem toda aquela história para poder desmistificar o porquê não se guarda mais o sábado. Eu fiquei contente com aquilo? Não. Sempre com a convicção, não, tem alguma coisa errada, eu tenho que descobrir como é que se faz. Busquei, não se tinha a internet, a facilidade que hoje vocês têm de encontrar material, de encontrar transmissões de judeus e não judeus ensinando a forma correta de se guardar o sábado. Aquilo mudou minha vida. E aí eu ia buscar Adonai. Eu tinha fome, sede de Adonai. Eu subia para a laje da minha casa, eram 2 andares, meu irmão estava construindo, era o lugar onde eu tinha paz, não tinha zoada, não tinha nada, tarde da noite, só as estrelas. Eu digo a você, procure sempre um lugar isolado. Você não tem como orar a Adonai, por isso que os ensinos apostólicos é: se tranque no quarto, vá para um lugar isolado, você não vai ficar na frente de ninguém orando, buscando, se isole e procure. E eu buscava e orava e pedia a ele, e eu ouvia da parte dele. E cada momento, quanto mais eu me aproximava dele, eu lembro como se fosse hoje, e isso se tornou constante na minha vida. Quanto mais eu me aproximava dele, eu começava a orar, vinha sobre mim algo desse tipo. Glossolalia, línguas, mas não vinham falando, eram músicas, e eu começava a cantar sozinho ali com ele. Eu começava a cantar e passava ali tempos cantando, e eu não entendia. E era algo tão gostoso que eu não queria sair da presença dele. E eu cantava e eu não entendia. E eu vim entender pouco tempo atrás, depois de estar aqui congregando com os irmãos, estudando, buscando, rabinos falando a respeito disso. Eu disse: que maravilha. Eu aprendi diretamente com o Adonai, vivi isso sem entender o que era. Hoje eu compreendo. A nossa vida é muito além do que aquilo que você pensa, daquela coisa simples do dia a dia, de ler, de estudar. A sua comunhão com o Adonai tem que transcender isso tudo. A sua comunhão com o Adonai tem que permitir que o Ruach, que o Espírito de Adonai venha sobre sua vida de uma forma tão grande que modifique, que mude a sua vida e que te dê convicção para que você nunca se afaste da presença dele, para que você viva pleno na presença dele, porque a gente vai ver mais à frente aqui que vai ter algo sobrenatural na vinda de Yeshua, e eu creio que os rabinos estão corretos. E eu fico emocionado ao falar sobre isso, porque é lindo demais, irmão. É algo muito bom você viver na presença dele e sentir. Não que eu seja melhor do que ninguém, não sou. Tenho meus erros, minhas falhas, me afasto, tem hora que eu transgrido, eu tenho que ir lá pedir perdão, tem semana que eu não estou muito legal, todo mundo passa por seus altos e baixos, mas você tem que entender que você tem que viver diante de Adonai, você tem que crer no que ele ensinou ali, do que veio através de Moisés, dos profetas, de Yeshua, porque no final dessa paraxá, talvez eu tenha uma mensagem para você, que para mim foi algo fantástico. Eu não entendia daquela forma, mas foi algo fantástico que me deu uma alegria muito grande. Talvez seja algo novo para você também. Eu quero que você entenda também uma outra palavra em hebraico, que é a nigum, em hebraico, cujo significado é sintonia, melodia, ou niguim, que é o plural da palavra. É uma forma de música religiosa judaica ou melodia cantada por grupos de judeus, rabinos. Eles têm isso não é algo novo. Você que gosta do judaísmo, que acha que esses fenômenos são algo que não acontece, que é algo da mente humana, algo que está distorcido, não está. Sempre houve, e rabinos na época de Yeshua faziam isso, e Paulo ensinou a respeito disso. Agora, claro, tudo com ordem e decência para não causar confusão. Por isso que Paulo disse: se não tiver quem traduza o dom de língua, não fale no meio da congregação, fale sozinho na sua casa, porque é melhor você profetizar e as pessoas entenderem do que você apenas falar em línguas sem ter quem traduza. Quando você tem quem traduz o dom de línguas, esse fenômeno maravilhoso, ele se torna profecia na vida dos outros. E você vai ver que eu não estou errado a respeito disso. Ele diz assim: é uma música vocal, muitas vezes com sons repetitivos, em vez de letras formais,
nigunim são importantíssimos para a adoração no judaísmo racídico. Você que quer saber de onde vem, onde é muito utilizado, o judaísmo racídico vem ali da linha ortodoxa, ultra-ortodoxa. Você poderia dizer, não, lá dentro não tem esse tipo de coisa, eles têm. Eles cantam e várias vezes eles repetem palavras e ficam ali naquela melodia e adoração em êxtase ali diante de Adonai, na presença do Senhor, buscando a Ele. Não é algo incomum, é algo muito vivo, é algo que temos que buscar, são parte dos dons que Ele deixou e é algo que lhe edifica. Eu não vou edificar o meu irmão aqui falando algo que ele não conheça, mas me edifica de uma forma que fortalece. Por isso que eu digo, busque os dons, busque aqueles que te edificam, aqueles que edificam os outros, dom de cura, libertação, você poder orar e libertar aquela pessoa, mas você tem que pensar em você também, algo que te chame, busque, peça a Ele para ser cheio, para experimentar algo desse tipo, e você vai ver como isso pode fortalecer a sua fé, a sua vida. Isso evoluiu, ele diz aqui, do judaísmo racídico, que evoluiu suas próprias formas emotivas, estruturada de modo a refletir a alegria mística da oração intensa, que eles chamam de devekut, que é a presença, está muito próximo de Adonai, a ponto de você entrar em êxtase. Não emocional, é algo sobrenatural. Não é emoções, não é você, eu me arrepiei porque o irmão falou aqui um negócio e vou entrar também e escandalizar. Não, isso é bom quando você faz sozinho, porque é algo extremamente satisfatório para o seu eu, para você, é uma aproximação que você tem. Eles falam que é quando você está muito próximo de Adonai, é quando você está vivendo próximo de Adonai. E eu vou ler o texto com vocês, você pode ler em casa, mas é um texto importante, um pouco longo, mas para que você tenha o entendimento do que eu estou falando, que está em 1 Samuel 19, do 19 ao 24. É até pequeno, não é tão longo, mas é importante para você entender que eu estou correto na minha afirmação de que o dom de profecias excede a questão de você apenas advertir, falar o futuro, falar da palavra de Adonai e botar aquela pessoa no rumo correto. Vai além disso. Ele diz assim, foi dito a Saul, eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então enviou Saul mensageiro para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhe presidia. E o espírito de Adonai veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Avisado disto Saul, enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá e, observe aqui, todo mundo ficou lá profetizando. Você acha que eles ficaram lá batendo papo? O que é que estava acontecendo naquele lugar que eles foram tomados e ficaram lá profetizando também? Para quem? Profetizando o quê que não foi escrito? Observe, não foi, para mim, está claro aqui que não foi apenas um diálogo, ficar ali conversando da palavra de Adonai, não. Chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou, onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe, eis que está na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo espírito de Adonai o encheu, que caminhando profetizava, até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz, até Samuel, está também Saul entre os profetas. Observe, foi algo tão poderoso, ele ficou, o tempo que ele passou lá, que ele caiu no chão, em êxtase, maravilhado, profetizando. Virou um dito, está Saul entre os profetas, virou um profeta agora, ele foi cheio da presença de Adonai, naquele lugar que era tão intenso, começou a profetizar, caiu ali, ficou ali o tempo. Olha quanto tempo o povo passou ali, os profetas passaram na presença de Adonai, sendo cheios e profetizando e falando coisas espirituais ali entre eles. Coisas que não foram escritas. Se fossem mensagens do futuro, de coisas que iriam acontecer, será que não teria ninguém transcrito aquilo ali para eles? E vocês observam que em Atos temos outro fenômeno desse. Se você lê atentamente Atos, você vai ter uma visão mais clara dele. Eu sei que muitos leem e entendem que ali foi falado em línguas humanas porque outros entenderam o que estava sendo dito. Mas entenda que ali existiam pessoas de vários locais, com línguas diferentes ao redor daquele povo. E tudo que aquelas pessoas que foram cheios falaram, o que estava aqui que entendia inglês, entendeu. O que entendia, falava espanhol, entendeu. O que falava árabe, entendeu. Eu sei como é que eu posso estar entendendo. Ele não é
não fala na minha língua, como é que eu estou entendendo? Como é que você também está entendendo? Como é que todo mundo está entendendo? Irmão, para mim ali não tenho dúvida. O que houve ali foi o discernimento do que estava sendo dito. Uns cheios falando, cheios da presença de Deus, profetizando, e outros ao redor, cheios da presença de Deus, ouvindo e entendendo. Leia atentamente, releia o texto, tire esse preconceito da sua mente, de que aquilo dali foi algo humano apenas, foi algo muito além disso. Eu sei que existe sim, você pode falar em língua de falar, uma língua que você nunca ouviu, nem entende, nem sabe, e falar uma língua humana. Claro, existe isso também, mas existem línguas que você vai falar, como Paulo diz, que mesmo que eu falasse língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria, nada bastaria. Então, ele diz, existem línguas humanas e existem línguas espirituais, chamada de língua dos anjos, ou como você prefira. Existem esses fenômenos. E existem várias outras passagens. Moisés, quando chama aqueles 70 para poder derramar do espírito dele, Adonai ia repartir do espírito dele sobre aqueles para auxiliar, 2 ficam fora. Foram 2, não foi, Rocha? 2 ficaram fora e eles profetizaram no meio do povo. O espírito de Adonai foi sobre ele naquele lugar e profetizaram. Está escrito o que foi que eles falaram, eles profetizaram, mandando o pessoal se endireitar, andar pelo caminho, ou será que eles foram cheios e o povo de Deus já sabia que aquilo que acontecia ali era profético? Isso não é algo que eu inventei, não é algo que o judaísmo messiânico inventou. Tem um canal no YouTube do professor Jonatas, esqueci o nome dele, Professor Responde. Ele é um judeu não religioso, pelo que eu percebo, mas ele é historiador. E ele traz assuntos importantes, ele pega documentos históricos e ele prova ali várias coisas quando é perguntado para ele. Tem uma série fantástica no canal dele. E ele fala a respeito desse fenômeno da glossolalia e ele diz, isso é fato. Em todos os livros antigos, é fato que a igreja primitiva ali, o período onde que Yeshua estava com seus discípulos, todos criam que isso era real, de que existia esse fenômeno, não era algo encoberto. Acontece que com o passar do tempo, muita descrença se abateu sobre o povo e o povo começou a se tornar mais cético com relação a certas coisas, porque muita coisa se tornou banalizada pelo povo. Você chegar em um local e ver de forma indiscriminada isso sendo utilizado, você não sabe se ali é a presença de Deus ou se é emoção humana, sendo que o próprio Paulo instrui a você como deve usar para não trazer escândalo. Então isso banaliza, mas entenda que isso é real e você só vai poder alcançar um nível desse de proximidade com Adonai para que algo aconteça dessa forma. Não que todos devem fazer, não que todos, para serem cheios, precisam falar, não. Vários outros dons existem, você tem que manifestar dons de Adonai na sua vida, para que você seja bênção na vida de outras pessoas, para que você se sustente e se mantenha de pé. Quando estiver próximo do horário, só me avisa, porque... Deixa eu beber. Algo fantástico que os rabinos fizeram foram enumerar algumas canções, proféticas ou não, durante períodos específicos e importantes do povo judeu. Eles enumeraram aqui 10 canções e eu vou ler com você aqui, relembrar essas canções importantes na vida do povo judeu em momentos específicos onde o povo precisava muito. E em Isaías 30, 29, os rabinos e o Talmud falam a respeito de uma canção que existia no meio do povo judeu no Egito, enquanto estavam no Egito sofrendo, como se eles cantassem uma canção. Eles extraem dali e do Talmud que existia uma canção no meio do povo. Isso é um fato diante dos rabinos. Eu não sei qual era a canção, mas eu acredito que era a verdade, sim. A canção do Mar Vermelho, em Êxodo 15, assim que eles fizeram a travessia. Depois temos a canção junto ao poço, em Números 21. Temos essa canção de hoje, importantíssima na vida do povo judeu, Haazino, a canção de Moisés ao final de sua vida. Josué cantou uma canção, lá em Josué 10, do 12 ao 13, tem uma nova canção ali pequena, mas Josué canta. Débora, em Juízes 5, fez uma canção. Ana, ali ela canta e se debruça ali em 1 Samuel 2, diante de Adonai, e faz uma canção para ele. Davi, a gente acabou lendo parte dessa canção de Davi hoje. E a canção de Salomão, que eles dizem que era a canção
santíssima diante das outras. Os rabinos colocam ela como uma canção fantástica, santíssima diante de Adonai. E a 10ª canção que eles enumeram é uma canção que ainda vai surgir. Eles dizem que é a canção do Messias quando ele retornar. O shofar vai ser tocado, você vai ouvir, as pessoas vão ser levadas, arrebatadas, cheias do urua e vão cantar uma canção. E eu acredito que seremos plenos. O Roth é porque nessas 10, Roth, essas 10 que eles enumeram por causa de momentos específicos do povo judeu. Eles tiram várias outras canções que não tiveram assim, eles colocam essa daqui como um grau de importância maior. Miriam, que eu não coloquei realmente, eu peguei apenas o descrito pelos rabinos para trazer aqui. A canção de Miriam, a mãe de Yeshua, quando descobre que está grávida, ela faz uma canção ali linda e fantástica ali. Ela canta para você ver, você está pleno, cheio da presença de Adonai, você canta de alegria, transborda a linguagem da alma, como o Rabino Sachs falou, é a música, é a melodia, você transborda, você não consegue só falar, você canta. É algo magnífico, a música é algo magnífico e eu anseio pelo dia da volta de Yeshua e qual será a música que iremos entoar juntos, cantar de alegria, de emoção ali, cheios, plenos com rua sobre nossas vidas. Temos aqui vários textos que mostram o poder da música para restaurar a alma, para não ficar algo solto, você achar que a música não tem essa importância toda. Aqui a gente tem lá em 1 Samuel 16, que é quando Saul estava deprimido, na verdade eu botei deprimido aqui, mas a gente vê o texto falando que vinha o espírito mal sobre ele, ficava meio ali que possesso, ele estava com algum problema psicológico, hoje talvez ele tivesse que tomar um remédio para ficar melhor, mas ali o remédio para ele foi a música. Davi foi chamado, quando Davi tocava aquela música, o espírito dele se acalmava, o espírito mal saía e ele se acalmava. A música tinha esse poder para fazer sobre a vida dele. O próprio Davi era conhecido como o doce cantor de Israel, está lá em 2 Samuel 23:1, ele referência a Davi como o doce cantor de Israel. Eliseu, ele fazia algo ali fantástico, ele pedia para a arpista tocar para que o espírito profético viesse sobre ele. Quem nunca passou por isso? Eu vou botar aqui, botar aquelas músicas, tem músicas aqui que mexem muito comigo, a da abertura mesmo, que a gente coloca na abertura do serviço, ali quando está passando o slidezinho, é uma música fantástica, que dali mexe muito comigo. Então, quando você está querendo buscar mais Adonai e você bota aquela música tocando, aquilo lhe auxilia de um jeito que você imerge ali na presença de Adonai. É algo fantástico, a música tem esse poder. Você começa a ouvir louvores, ouvir músicas ali, e você começa a se aproximar, e você relaxa. E Eliseu fez isso em 2 Reis 3,15, e o espírito de profecia vinha sobre ele quando ele estava ali mergulhado na melodia, buscando, clamando a Adonai. E os levitas cantavam no templo, tinha o serviço e os levitas eram quem cantavam e tocavam. A música é extremamente importante na nossa vida. Essa música de Moisés foi poderosa para que o povo soubesse e lembrasse o tempo todo de tudo que aconteceu, estava acontecendo e aconteceria no futuro. Eu já estou próximo de terminar. Eu botei um textozinho aqui que também foi de outro rabino. Eles dizem o seguinte: os místicos vão mais longe e falam da canção do universo, o que Pitágoras chamou de, você pesquise depois a respeito disso, a música das esferas. Parece algo ilógico, parece algo fora do comum, mas a ciência não explica tudo não, viu, irmão? A ciência cria teorias, porque quando você começa a ler a respeito disso, Pitágoras naquela época acreditava no mundo como a Terra sendo plana. Esqueça isso, não leve isso em conta, leia e veja o que se tem nessa teoria, e você vai ver que o que ele diz, o que ele explica é mais ou menos o que está no Salmo 19, que diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, não há fala, não há palavras onde sua voz não seja ouvida. Sua música é carregada por toda a terra, as suas palavras para o fim do mundo. Toda a criação, tudo que tem fôlego, louva Adonai. A natureza louva Adonai. Como o Roth falou aqui um dia, de uma árvore, uma pessoa que teve uma visão e viu, mesmo sem vento algum, uma árvore se balançando e louvando Adonai. Não estava ventando nem nada, e aquela árvore sacudia sozinha, e a pessoa ficou ali parada, impressionada com
a árvore louvando Adonai, sozinho, sem vento, se balançando. A natureza louva Adonai. Tudo louva Adonai. E os cientistas dizem que existe um eco do Big Bang, que ecoa por todo mundo. Eu falei isso na Parashá Bereshit, ano passado. Foi ano passado. E eles descobriram e conseguiram captar esse sinal que eles dizem que é o sinal do Big Bang, mas eu sei que é o sinal da criação de Adonai. Foi o Haja, que ele falou e tudo começou a existir. E eles encontraram um sinal em todo o universo, uma frequência aonde hoje, através do rádio, eles botam ali e escutam aquele chiadozinho, eles dizem, essa é a frequência do Big Bang, uma frequência, uma música ecoa no mundo todo, vibrando, louvando Adonai. A música tem um poder fenomenal na nossa vida, e a ciência tenta explicar, mas não consegue, só teremos o conhecimento devido quando tudo for restaurado. Para fazer um pequeno resumo da Parashá e finalizar com algo fantástico que tem ali no final da Parashá, eu digo o seguinte: esse cântico de Moisés fala de toda a história de Israel, desde o princípio até o final. Poderíamos resumir o seu conteúdo da seguinte forma: são 6 tópicozinhos. Do versículo 1 ao versículo 6, temos o nome e a obra de Adonai por Israel e pelo mundo. Do versículo 7 ao 12, temos a origem de Israel. Do versículo 13 ao 18, temos a prosperidade e a apostasia de Israel. Do 19 ao 26, nós temos a perda de Israel após a apostasia. Do 29 ao 39, temos a dispersação de Israel entre as nações. E do 40 ao 43, a salvação de Israel e a sua influência mundial. Israel moldando, trazendo as pessoas a Adonai. Isso é um pequeno resumo, eu deixei o resumo para o final, para não passar em branco. Essa Parashá tem esse poder profético ali. Esses tópicos aqui é apenas um resumo do que está descrito, de coisas que ainda estão em movimento e que Moisés mesmo acabou prevendo. E eu quero ler com você o versículo 32, 52, porque é algo triste na vida de Moisés. O Rocha sempre fala como parece triste aquilo dali, de Moisés não ter o direito de entrar na terra depois de guiar, de clamar, de suportar aquele povo todo, o tempo todo se queixando, ele intercedendo pelo povo, e Adonai diz, não, você não vai entrar. Ele diz assim, pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Ele viu a terra, morreu ali. Sabemos que quando ele ressuscitar, eu creio, como o Rocha também crê, como muitos creem, a maior parte do povo judeu, eu não sei se tem alguém que creia diferente, mas Moisés vai ressuscitar no mesmo local onde ele morreu, e vai ressuscitar de frente com a terra prometida, e vai poder entrar na terra prometida. Vai ser a primeira visão. A última que ele viu foi a terra, e quando ele ressuscitar novamente, ele vai ver a terra toda transformada, perfeita, o Éden restaurado. Eu creio dessa forma, mas eu faço uma pequena pergunta para a gente finalizar. Qual foi o motivo pelo qual o Eterno não permitiu que Moisés cruzasse um pequeno rio para pisar na terra prometida? Por que Adonai não permitiu que Moisés fosse até lá? A gente vê ali Adonai repreendendo ele por causa de um erro dele. Mas observe, quantos mais erraram, muito mais do que Moisés, que estava intercedendo pelo povo e entrou na terra prometida. Mas tem algo fantástico aqui, que para mim foi algo poderoso. E eu digo assim para você, o grande profeta Moisés, aquele que transmitiu a Torá ao mundo e que fez grandes milagres e falou com o Eterno cara a cara, e que alcançaram um elevado nível de santidade, ainda assim não tinha mérito suficiente para passar ele, nem para fazer o povo entrar na terra prometida. Só um homem poderia fazer, e o seu nome era Yehoshua, Josué. E Josué é o quê? A forma abreviada do nome de Yeshua. O nome de Yeshua é Yehoshua. Eu olho e vejo algo profético aqui. A Torá pode te levar até um momento da história e você ter salvação ali através do sacrifício. Mas chega um momento da história que só alguém pode te levar à vida eterna. Nós sabemos que a vida eterna vem através de Yeshua HaMashiach, Yehoshua.
Isso aqui é algo profético. Adonai não permitiu que Moisés entrasse porque ele queria mostrar ali para o povo. A Torá de Moisés vai até determinado momento. A partir da vinda de Yeshua, aqui é Yeshua que vai te conduzir até a terra prometida, a ter direito a viver na terra prometida, no Olam Rabá, a ressuscitar. Moisés aqui não tem mais poder e mérito para te levar. Ele te conduziu até um determinado momento. A Torá do Messias é a mesma Torá de Moisés, não temos dúvida, mas a aplicação foi plena e ele te ensina de forma plena como aplicar a Torá de Moisés na sua vida, e através do mérito dele, do sacrifício dele, você tem direito à vida eterna. E eu encontro e eu vejo nessa mensagem ali, quando Adonai diz, não, você vai até aqui, e daqui para lá é Yehoshua. Yeshua é quem vai conduzir o povo até a terra prometida. Eu vejo e acho isso fantástico. E eu encerro com essa mensagem para você. Hoje dependemos e precisamos de Yeshua para chegar à terra prometida. Amém. Eu passo a palavra agora para o nosso Roche e agradeço a oportunidade. Shabbat Shalom. Muito bom, Lorisvaldo. E essa coisa de música, é interessante que eu não conheço ninguém que não gosta de música. Uns gostam de um estilo, outros de outro, uns gostam de música estranha, mas às vezes as músicas que a gente acha estranha, não gosta, mas todo mundo gosta de música, até os animais. Você sabia que até os animais gostam de música? Você põe em casa, mas lá a gente cria 2 gatinhos, até os gatos, quando a gente põe música lá, você vê que chama a atenção deles, eles ficam ouvindo. Os animais gostam de música. E música é algo tão fenomenal que não existe nada para fazer a pessoa memorizar acontecimentos no tempo como música. Eu me lembro quando eu acho que eu tinha 3 anos. Uma criança com 3 anos praticamente quando a gente cresce, não lembra quase nada de quando eu tinha 3 anos, né? Mas eu me lembro de uma cadelazinha que meu pai e minha mãe tinham, e no dia que essa cadela morreu, eu fiquei muito triste. Eu tinha 3 anos, porque eu nasci no ano de 70 e essa cadela morreu em 73. Então eu tinha 3 anos, né? E eu me lembro que no dia que essa cadelinha morreu, tinha uma música na época que fazia muito sucesso, né? Da época era o grupo, acho que Secos e Molhados, né? Que uma música fazia muito sucesso, tocava no rádio, que era a Rita Lee que cantava na época, né? Nos Secos e Molhados. Aliás, foi quando ela começou a carreira solo, né? E quando essa música tocava, a cadelinha, o triste, porque aquela cadelinha tinha morrido, e essa música tocava o tempo todo no rádio. Eu até hoje, todas as vezes, pode acreditar, todas as vezes que eu ouço essa música em algum lugar, seja onde for, a primeira coisa que me vem à memória é esse dia. Eu com 3 anos, triste com a morte da cadelinha, e aí eu ouvi aquela música que tocava no rádio toda hora, e toda vez que eu ouço, me leva a esse dia na minha vida. Imagine. E todo mundo aqui que me ouve sabe do que eu estou falando, que eu acho que não tem ninguém que não tenha uma música que leve à mente da pessoa algum fato na sua história, de sua infância. No meu caso, são muitas. Acho que todo mundo tem. E a gente vê hoje com essa exposição de Loures, muito bom, Loures, que bom que você, se eu tivesse ministrado quando a gente conversou, certamente eu não ia trazer essa maravilha toda que você trouxe. Muito bom. Música realmente é algo fenomenal. Por isso, quando a gente canta aqui no Shabbat, né, é o momento mais alegre na hora das músicas. Então, é por isso que às vezes a gente faz surpresa, pega Chico de surpresa, coloca música que não estava no script, porque música é algo fenomenal. Que Adonai nos abençoe. Quero avisar os irmãos que לא שאותנו תהיה מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את פני האב, ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון.